Que legal, que legal. Hoje a gente vai falar então do C. Vamos começar com o C140. O C140 vai ser um registro muito restrito dentro do SPED fiscal, né? Tá lá dentro do SPED fiscal, mas ele vai ser muito pouco utilizado. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê. Olha só, Claudete. Boa tarde, Claudete. C140, cadê? Tá aqui, ó. Ó. Onde está meu dedo? Estão vendo entre parênteses aí, código 01? Então, quem é que vai ter que preencher esse registro C140? Apenas quem emitir documento código 01. Documento código 01, quem lembra? É a nota fiscal modelo 1. Tudo bem? Mas como ele está aqui no layout, nós estamos estudando o layout, a gente precisa saber que ele existe, né? Então nós vamos falar dele rapidamente. Registro C140, fatura. Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial, sempre que a aquisição de venda de mercadorias for a prazo, por meio de notas fiscais modelo 1 ou 1A. Devem ser consideradas as informações quando da emissão do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operação, se for o caso. E aí é um registro que ele vai pedir o seguinte: o tipo do emitente do título, né, da fatura, o tipo de título, ele pergunta se é uma duplicata, se é um cheque, se é uma nota promissória, se é um recibo ou se é algum outro tipo de título de crédito. Descrição complementar do título, número do título, quantidade de parcelas a receber ou a pagar e valor total dos títulos de crédito. Tudo bem? Então, é um registro para colocar os dados da duplicata, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, a gente falava muito em duplicata. Hoje quase não se fala mais, né, em duplicata. Acho que as formas de crédito e de trocas financeiras já não se usa mais a palavra duplicata, até porque a gente tem nota eletrônica, né? Nota eletrônica não vai ter duplicata. Isso aí. Esse registro ele tem um filho, que é o C141, vencimento da fatura. Então o C140 tem como registro filho C141, também para quem emite documento modelo 1, código 01, que é a nota fiscal modelo 1 ou 1A. Vamos lá no conceito do C141. Este registro deve ser apresentado obrigatoriamente sempre que for informado o registro C140, devendo ser discriminados o valor e a data de vencimento de cada uma das parcelas. Tranquilo? C140, C141, fatura. Caminhamos aqui no bloco C. C160, registro C160. Volumes transportados, exceto combustíveis. Também, ó, C160. Onde está meu dedo? Só para documento código 01 e 04. 01 e 04. Então, para nota modelo 1 e nota de produtor. Registro C160, volumes transportados. Esse registro tem por objetivo informar detalhes dos volumes do transportador e do veículo empregado no transporte nas operações de saídas. Tranquilo. Quando ele fala aqui o C160, gente, o C160 é volumes transportados, aí tem um parênteses, exceto combustíveis. Entenderam? Volumes transportados. Então, olha o que ele vai pedir de volume transportado. O código do participante, a placa do veículo, a quantidade de volumes transportados, o peso bruto, o peso líquido e a sigla da unidade federativa da placa do veículo. Tudo bem? Para falar do que eu estou transportando, quantos volumes, qual o peso do que está sendo transportados. Exceto combustíveis. E aí, por que exceto combustíveis? Porque o próximo registro é para combustíveis. Ó. Operações com combustíveis, registro C165. Operações com combustíveis, olha o conceito. Este registro deve ser apresentado pelas empresas do segmento de combustíveis, distribuidoras, refinarias, revendedoras, em operações de saída. Postos de combustíveis não devem apresentar este registro. Tudo bem? Então, também é para
mostrar volumes transportados, mas para documento código 01, quem emite nota eletrônica não precisa preencher esses registros, nem os postos de combustíveis. Tudo bem até aqui, galera? Tranquilos? Tranquilos? Beleza. Tomar um gole d'água aqui que agora a gente vai falar de um registro que é extenso. Me contem aí vocês, como é que tá esse assunto de feriado aí para vocês? Vocês vão parar? Porque eu tô em Atibaia, que é perto de São Paulo, né? Nós temos gente aí de outros estados. Atibaia tá a 1 hora de São Paulo, mas meus clientes, os escritórios que eu atendo estão em São Paulo, então eu acompanho tudo que acontece em São Paulo. E vai parar, né? 10 dias, começando amanhã. Como é que tá para vocês aí? Vocês vão trabalhar amanhã? Vocês vão parar de vez? Vão ficar em casa sem precisar trabalhar home office? Vão aderir ao feriado? Audaces Contábil está dizendo assim, uma mercadoria. Acho que eu entendi, Audaces, o que você quis dizer. Uma mercadoria, tá? Essa situação toda, né? Acho que é isso que você quis dizer. Se não for, você me fala. Vocês vão trabalhar? Paulo, RGG, Cinderela, me contem aí como é que tá. Vocês vão ficar 10 dias sem fazer nada. Imagina a área fiscal, 10 dias... Agora no dia 25, né? Tô olhando aqui no meu computador, dia 25 de março. Fica 10 dias, feriado de 10 dias. 25 de março vai até 3 de abril. Aí volta, né? Volta para fechar o mês, fechar a folha de pagamento, fechar a GIA, pagar os tributos. Como é que para? Como é que a área fiscal para? Quem é que vai apurar os impostos? Quem é que vai fazer os lançamentos? Escritório contábil considerado como não essencial, né? E aí? Apuração dos tributos no final do mês, como é que fica? Apuração dos tributos para pagamento dos impostos para o governo. Se todo mundo parar mesmo, não vai ter impostos no começo do mês, né? Cinderela está dizendo, aqui vamos trabalhar, professor, pegando fogo, IR pegando fogo. Aqui em Minas, a Amanda está dizendo aqui em Minas Gerais, mas ela não falou o que vai acontecer lá. O Paulo vai trabalhar, a Amanda está dizendo, se parar é na sexta-feira mesmo, aqui em Minas. Entendi, Amanda. Cinderela vai trabalhar, Cinderela não para, né, Cinderela? Adina Barbosa, aqui no escritório, Bahia, vamos trabalhar normal e folgar nas datas que seriam feriado. Legal. Eu tenho cliente lá em São Paulo, tenho um escritório que eu presto consultoria para eles, então vão uma vez por semana lá, eles vão trabalhar também. Não dá para parar, né? Área fiscal não dá para parar. Vamos lá? Nós vamos falar agora do registro C170. O C170 é para todos os documentos, né? Documento código 01, código 1B, código 04 e código 55. É importante vocês lembrarem e pensarem assim, como a gente está estudando o guia prático, tá? A gente tem que ir pensando nos detalhes da legislação. Então, por exemplo, o registro anterior, os dois registros anteriores que nós vimos, 160 e 165, é só para quem emite documento código 01. Aqui em São Paulo, quando a gente vê uma notícia dessa, nota fiscal modelo 1, a gente pensa assim, bom, não tem ninguém mais emitindo nota fiscal modelo 1. Aqui em São Paulo a gente teve um calendário de entrada das empresas na nota eletrônica e tal, então, quando a gente para pensar assim, de sopetão, sem estudar, sem detalhar, a gente pensa assim, ninguém mais emite nota modelo 1. Agora, nós como estudiosos do guia prático que somos agora, né? Vocês agora se tornaram estudiosos, como os meus alunos são, vocês agora estão sendo também, todo dia vocês estão aparecendo aqui. A gente precisa pensar, se está no layout, se o governo deixou no layout, já tivemos várias versões do layout e isso não mudou, é porque em algum lugar deve ter alguém ainda emitindo nota modelo 1. Deve ter alguém emitindo nota avulsa, tá? Deve ter alguém emitindo nota modelo 1A, tudo bem? Então, quando a gente está num grande centro, ou perto de algum grande centro, a gente acha que tudo já é moderninho, com nota eletrônica, com computador, com sistema, com cupom fiscal eletrônico.
mas não é a realidade do Brasil, tá bom? Tem lugares que, provavelmente, tem lugares que ainda estão pedindo esta nota fiscal modelo 1. Tem gente emitindo nota modelo 1 e o cupom fiscal em papel, tá bom? Vamos lá. Registro 670, itens do documento. Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal. Mercadorias ou serviços constantes em notas conjugadas. Inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhadas de nota fiscal eletrônica de emissão de terceiros. Ok? Mesmo que seja nota eletrônica de terceiros, você precisa preencher esse 670. Conforme o item 2.4.2.2.1 da nota técnica 4418, do ato COTEP 4418, o termo item é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais suportadas pelo documento, como, por exemplo, nota fiscal complementar, nota fiscal de ressarcimento, transferência de créditos e outros casos. Tudo bem? Vamos reforçar? Conforme o item da nota do ato COTEP 4418, o termo item é aplicado a operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações suportadas pelo documento, como, por exemplo, nota complementar, nota de ressarcimento, transferência de crédito e outros casos. Ou seja, ele está dizendo que todas as notas precisam ter um item, pelo menos um item, tá? Se a gente lançou lá no C100, estamos falando de entrada, se a gente lançou lá no C100, precisa ter pelo menos um item. Para documentos de entrada, os campos valor de imposto, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação de crédito. Aí, entre parênteses, ele coloca enfoque do declarante. Porque pode ser que a nota fiscal veio com o imposto destacado. Mas quem vai dar entrada pode ser que não tenha direito a crédito. Então, ele vai dar entrada naquela nota sem direito a crédito. Ou seja, ele vai dar entrada naquela nota olhando do ponto de vista do declarante, enfoque do declarante. Vem com o imposto, mas ele não vai aproveitar crédito. É isso que ele está dizendo aqui. Então, documento de entrada, a gente só preenche o campo base de cálculo e valor do imposto se a gente for aproveitar crédito, senão não preenche. Tranquilo? Dina Barbosa, estamos em home estamos em home office. Audaces Contábil, verdade, nem lembrava mais que existe. Tradutor Contábil, Diguinho, entraram, Maria Lenice Silva, bem-vinda, Adriana Azevedo e Adriana Azevedo Lucas. Tudo bem? Esse layout é grande, galera, esse layout é grande. Então é aqui no C170 que a gente preenche os detalhes do produto, de cada produto que está na nota. Na entrada a gente não precisa, quer dizer, na entrada que a gente precisa fazer sempre, na saída não precisa preencher, exceto em algumas exceções. Existem exceções que os itens também precisam ser informados na saída. Uma das exceções é para aqueles casos em que, São Paulo já não é mais assim, né? Mas existem estados em que o ressarcimento do ICMS ele é feito a partir do SPED. Dentro do SPED tem um registro C176, daqui a pouco a gente vai chegar nele. O C176, quando a gente preenche o C176, o sistema vai exigir que a gente preencha também os itens dessa nota fiscal. Estou falando da saída, né? Quando você faz um C176, que tem relação com a sua nota de saída, na nota de saída precisa preencher os itens, tá? Então existem exceções que na saída os itens precisam ser informados. Vou ler aqui para vocês os campos desse registro. Os campos desse registro C170. Você que está aí no carro me ouvindo, você que está aí preparando o almoço me ouvindo, você que está comendo a marmita me ouvindo, presta atenção nos campos.
partir do campo 2, né? Campo 1 é fixo. Número sequencial do item no documento fiscal. O que é isso? Eu tenho uma nota fiscal. A nota fiscal tem 3 produtos dentro da minha nota fiscal. Número sequencial. Produto primeiro, produto segundo, produto terceiro. Em que posição da nota o item está. Depois, código do item, que é o código cadastrado lá no 0200. Lembrando que isso aqui eu estou falando vale para entrada ou saída. Descrição complementar do item como adotado na nota fiscal. Às vezes a empresa tem alguma descrição específica, alguma nomenclatura específica para o produto dela. Aqui ela pode colocar a descrição do item. Porque às vezes comercialmente ela acaba usando algum outro detalhamento para o item, aí ela pode preencher esse campo aqui, descrição complementar do item, como adotado no documento fiscal. Depois, campo 4, né, que eu falei. Campo 5. Eu não vou ficar falando o número do campo não, tá? Senão vai ficar muito maçante e muito demorado. Vou falar só o conteúdo dos campos. Quantidade do item, unidade do item, valor total do item, valor do desconto comercial, se tem movimentação física ou não, código da situação tributária do ICMS, código fiscal de operações e prestações, é o CFOP, né? Código da natureza de operação. Lembra que quando a gente estudou o bloco 0, lá no bloco 0 a gente passou pelo registro 0400, eu falei, olha, você pode cadastrar uma natureza de operação diferente da descrição do CFOP. No dia a dia, quando a gente fala em natureza de operação, a gente sempre pensa no CFOP. Mas natureza da operação não precisa ser apenas o CFOP. Eu posso cadastrar uma natureza de operação diferente que identifique a minha atividade, meu tipo de produto, meu tipo de negócio, os meus controles gerenciais. Tá? Então, natureza de operação não está restrita à descrição do CFOP. Por isso eu posso cadastrar. Posso cadastrar onde? Registro 0400. Quando eu cadastro lá, onde eu vou lançar isso? Aqui, ó. Tá vendo? Não tá vendo, né? Mas tá aqui, ó. No campo 12, código da natureza de operação. Se você está dirigindo, não se esforce para tentar ver. Depois você vê a gravação. Ou você vai ver no seu guia prático que está aí no porta-mala do carro. Tá? Depois. Então, aquela natureza de operação que eu cadastrei lá no bloco 0, eu lançaria aqui agora. E aí, quando eu imprimo, quando eu gerar o SPED, vai sair essa descrição. 12 já foi. 13. Base de cálculo do ICMS, depois a alíquota do ICMS, valor do ICMS creditado ou debitado, porque eu posso estar preenchendo esse registro tanto para a entrada como para a saída. Valor da base de cálculo referente à substituição tributária, alíquota do ICMS da substituição tributária, valor do ICMS da substituição tributária, indicador do período de apuração do IPI, se é mensal ou decendial. Está aqui ainda essa informação, por quê? Será que tem algum produto que tem apuração decendial? Nós tivemos uma época que o IPI era decendial, depois deixou de ser, mas o fisco manteve essa possibilidade aqui. Período de apuração do IPI, decendial. CST do IPI, código de enquadramento legal do IPI, tem uma tabela, 453, né? Código conforme essa tabela. Base de cálculo do IPI, alíquota do IPI, valor do IPI, creditado ou debitado. Código da situação tributária do PIS, valor da base de cálculo do PIS, alíquota do PIS em percentual, quantidade, base de cálculo do PIS, alíquota do PIS em reais e valor do PIS. Tem gente que ficou em dúvida aí, eu vi. Alíquota do PIS em reais? Tem alíquota em reais? Tem. Tem alíquota em reais. Tem sim. Por quê? Porque alguns produtos lá na legislação do PIS e COFINS, eles são tributados de uma maneira diferente. Ele tem uma alíquota em real e a base de cálculo é a quantidade de itens. Bebidas é um exemplo, tá? Então, o PIS, por exemplo, de uma empresa no regime não cumulativo, PIS e COFINS, 7,6 e 1,65. No caso de produtos que têm essa outra forma de tributação, não é um percentual, é um valor. Cada garrafa, 50 centavos, cada garrafa, 20 centavos. Aí multiplica a quantidade de garrafas pelo valor
da alíquota em reais. Por isso que eu tenho aqui, ó, alíquota em percentual, quantidade da base de cálculo. O que é quantidade da base de cálculo, né? Porque eu tenho um campo valor da base de cálculo e depois eu tenho outro campo quantidade da base de cálculo. Por quê? Porque os produtos que têm alíquota em reais, a base de cálculo ela é em quantidade, tanto para o PIS como para o COFINS. Então ele tem os campos aqui para informar isso. Valor do PIS. Então, CST do PIS, valor da base de cálculo do PIS, alíquota do PIS, quantidade da base, alíquota do PIS em reais e valor do PIS. Depois, CST do COFINS, base de cálculo do COFINS, alíquota do COFINS em percentual, quantidade de base de cálculo do COFINS, alíquota do COFINS em reais, valor do COFINS e código da conta analítica contábil debitada ou creditada. Valor do abatimento não tributado e não comercial. Esse registro, gente, olha só, ele tem 38 campos para serem preenchidos. É campo toda a vida, né? Campo toda a vida. 38 campos para serem preenchidos. E aí depois vem as explicações dos 38 campos. Vem as explicações dos 38 campos. Eu acho que vai ser legal, acho que vai ser muito útil a gente dar uma olhada nessas explicações dos 38 campos, tá? Porque C170 é algo que a gente faz todo dia. É algo bastante importante. Eu vou deixar a próxima aula, que é feriado em alguns lugares, para a gente estudar as explicações desse C170. Deixa eu falar para vocês, hoje à tarde, às 3 da tarde, eu vou fazer uma palestra no CRC, tá bom? Palestra gratuita, só que vocês não conseguem mais se inscrever, porque as inscrições foram até ontem, mas eu vou transmitir alguns trechos aqui pelo meu canal do Instagram, tá bom? Então quem puder comparecer, e depois essa palestra fica gravada lá no site do CRC de São Paulo, eu sou palestrante do CRC. Ela fica gravada lá, e eu vou falar do quê? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem a ver com o nosso papo aqui. Vou falar de bloco K, vou falar de bloco H. Estarei junto com outro profissional, o Marcos, que vai falar de ECD, de ECF. Então tem umas informações legais lá de bloco K, de bloco H. Mesmo que vocês não consigam ver hoje, amanhã ou num dos dias aí de feriado. Quer dizer, não sei quanto tempo o CRC leva para colocar no site desse, tá? Porque às vezes tem que editar, mas enfim. Essa palestra vai ficar lá no site do CRC. Para vocês que estão aqui comigo, eu entendo que vocês gostam de estudar, que vocês se interessam pelo assunto SPED fiscal. Essa palestra vai ser legal. Tem umas coisas boas lá. Depois vocês tentam assistir pelo site do CRC. Ah, a Cláudia Maria está dizendo, Cláudia, hoje não deu mais, lotou já, eles fizeram só até ontem a inscrição. Eu mandei uma mensagem hoje, eu não sabia que já não dava mais para se inscrever. Mas de qualquer forma, quem se interessou, eu estou avisando que vai estar lá no site do CRC. Tudo bem? Pois eu mando um link para vocês. E para quem precisa estudar antecipação tributária, segunda-feira eu vou dar um treinamento online de antecipação tributária. Vai ser só a partir da manhã, tá? Portaria CAT 54, artigo 426 de São Paulo. Então, quem tiver necessidade, na bio do meu Instagram tem o link para você se inscrever. Tudo bem, galera? Então vamos encerrar aqui, vamos almoçar. Hoje eu vou almoçar depois, vou almoçar agora, depois da nossa live. Foi ontem que tentei. Ah, Cláudia Maria está dizendo que tentou ontem. Então talvez tenha esgotado, viu? Porque mesmo sendo online, eu acho que os equipamentos devem ter uma certa capacidade de quantidade de pessoas, Cláudia. Mas depois você assiste pelo site do CRC, tá bom? Se você tiver dificuldade, me avisa, que aí eu mando o link para você, alguém da minha equipe manda o link para você. Tá, amanhã a gente se vê novamente. Tchau!